Muito obrigada a todos os jornalistas, todos da imprensa, por ter atendido o nosso convite. Bom, nós estamos lançando hoje o nosso hot site sobre o Código Florestal. É uma maneira que nós encontramos, mais uma maneira que nós encontramos, de estar conversando com a sociedade a respeito das mudanças do Código. Portanto, o nosso interesse é abrir o máximo possível o debate para que as dúvidas possam ser dirimidas. Então, nós não temos nenhuma intenção, em nenhum momento, de esconder alguma coisa, de algum detalhe não querer ser discutido. Eu acho que democracia é isso, e quando você tem convicção em um determinado assunto, você busca instrumentos para o convencimento do seu argumento, daquele que você já acredita. Todos têm o direito de fazer a mesma coisa. Portanto, esse hot site, ele é mais um instrumento que nós estamos colocando à disposição da sociedade para tirar as dúvidas. E é natural que as pessoas fiquem, de certa forma, amedrontadas com a mudança do código. Uns dizem que vai aumentar o desmatamento, outros dizem que vai aumentar o aquecimento global. E, na verdade, nós não acreditamos em nada disso, porque se isso fosse verdade, nós não estaríamos promovendo essa modificação. Ao contrário, repito, quantas vezes necessário for, o projeto, o relatório de Aldo Rebelo, não contempla todas as prerrogativas do setor agropecuário. Foi o encontro possível entre opiniões divergentes. Mas dizer que ele nos contempla está longe ainda do ideal que nós imaginávamos para esse relatório. Mas, com todo respeito ao Congresso Nacional, à autonomia dos deputados e dos senadores, nós estamos acatando como aquele relatório que foi possível o deputado fazer e contemplar as opiniões divergentes. Meus papéis não estão escondidos aqui. E a evolução é isso, as leis precisam evoluir. Não significa que do dia para a noite uma lei pode ser modificada a contento de um setor ou de outro, de um segmento ou de outro. É uma evolução, a democracia vai nos ensinando isso, que à medida que o Congresso e a sociedade vão amadurecendo no assunto, as coisas vão se modificando ou não. Então, o hot site, a Carmencita vai fazer uma apresentação bastante rápida aqui para vocês, mas nós temos o histórico do Código Florestal, como tudo começou, aonde tudo começou, porque nós não queremos que a questão ambiental seja analisada isoladamente. Porque todos nós temos uma tendência natural de querer preservar tudo. Quem é que gosta e tem prazer em derrubar uma árvore? Isso não existe. Infelizmente, não existe nenhuma tecnologia ainda de se produzir grãos e carne sem promover o desmatamento, infelizmente. Então, se nós debatermos o meio ambiente sozinho, esse tema isoladamente, a tendência, claro, é dizer sempre não a tudo. Mas quando nós envolvemos outros aspectos neste debate, como, por exemplo, a história de tudo isso, por que chegamos até aqui? Quais foram as políticas públicas que foram desenvolvidas para que houvesse o desmatamento, para que o Brasil saísse de um país importador de comida e passasse a ser um dos maiores exportadores do mundo? Por que os superávites ocorreram? Por que representamos um terço do emprego? O que teve de benefício todo isso que foi feito? Porque substituímos cobertura florestal por indicadores econômicos positivos para o país. E o indicador mais positivo que nós temos de todos, na verdade, não pretendi nem pretendo apresentar, mas esse gráficozinho aqui, que vocês estão vendo ele evoluir, é a quantidade de cesta básica que eu comprava no passado com um salário mínimo e quantas eu compro hoje. Então, com o mesmo salário mínimo lá atrás, eu comprava uma cesta básica ponto 1 e hoje eu compro uma cesta básica ponto 95. Com o mesmo salário mínimo, eu compro praticamente 2 cestas básicas. Então, este é o ganho fantástico, extraordinário que nós provocamos no país. E com esta maravilha, está aqui o professor Eliseu Alves da Embrapa. Cadê o Eliseu? Para cá, Eliseu, senta aqui. Eliseu é um dos pesquisadores mais experiente da Embrapa e, portanto, é uma pessoa extraordinária e tem nos amparado muito, nos ajudado, nos ensinado no dia a dia ao longo dos anos, porque ele praticamente é um dos indutores da pesquisa mais velho, mais experiente, Eliseu. Então, esse aqui é extraordinário. O que significa? Esta parte amarela é a área de grãos hoje do país, certo?
Se nós não tivéssemos a Embrapa, se nós não tivéssemos as outras academias, as outras universidades, Lavras, Viçosa, enfim, tanta ajuda que nós tivemos do Brasil afora, do Brasil cientista, do Brasil acadêmico, nós iríamos precisar de mais essa área verde para produzir o mesmo que produzimos hoje. Então, graças à tecnologia e à ciência, nós conseguimos produzir tudo que nós produzimos hoje em 46 milhões de hectares. Sem a pesquisa, nós precisaríamos de mais 58 milhões de hectares. Então, ganhou a natureza, ganhou o meio ambiente e ganhou o homem, ganhou a sociedade comendo comida barata. Então, acho que esse casamento, desses dois índices, desses dois indicadores, justifica o que nós fizemos por aqui. Sem querer negar que possíveis erros possam ter sido cometidos. Nós somos todos seres humanos. O erro que a gente possa ter cometido ao longo desse aumento desenfreado de produtividade, de riqueza, claro que a gente pode ter cometido algum erro. Ninguém tem vergonha disso. A gente precisa ter a humildade para corrigir em nossas propriedades algum lugar que está com uma certa sensibilidade. Então está o histórico do Código Florestal. Por que é preciso modificar o código? A proposta do relator na íntegra, o mapa com 6 biomas, gráficos das propriedades rurais privadas e a ocupação do território nacional, nós precisamos entender isso, quanto é privado, quanto é público no país. Nós temos uma área de verdadeiro e falso, ao nosso ver, nós não estamos propondo aqui nenhuma verdade absoluta, nós estamos tentando colocar os nossos argumentos. Um quadro comparativo entre o Código Florestal e o substitutivo do Aldo Rebelo é uma forma de trabalhar que nós temos aqui, que a gente pega a lei original, como está hoje em preto, coloca em azul o que o relator ou a relatora fez e colocamos de vermelho aquilo que foi excluído da lei original. Para trabalhar com transparência, para não ficar escondendo nada atrás de artigos, incisos, caput, nada. Nós trabalhamos de forma transparente no debate democrático e de argumento, e de números e dados. Portanto, Carmencita, eu queria te pedir, antes deles começarem a perguntar, qualquer coisa que quiserem, qualquer assunto, que você pudesse nos apresentar o código. Boa tarde a todos. A senadora já deu mais ou menos o conteúdo, mas a gente vai mostrar rapidinho para vocês agora. A área do Código Florestal do histórico, por favor, Danilo. Que a gente fez uma linha do tempo, com todas as modificações que o Código foi sofrendo desde o período colonial até a votação do substitutivo do deputado Aldo Rebelo ano passado. Por que nós precisamos modificar o Código Florestal? Nessa área, por favor, Danilo, pode voltar para a página principal. O item 2. Por que é preciso modificar o Código Florestal? De uma maneira clara e direta, a CNA faz um resgate da evolução da agropecuária brasileira e fala, explica direitinho o que vai acontecer com a produção de alimentos se o Código Florestal não for atualizado até o dia 12 de junho. A proposta do relator, como a senadora já falou, a gente tem a proposta do relator com os principais pontos. Tá? Depois a gente tem também o quadro comparativo, que a senadora falou há pouco, que dá para entender perfeitamente o que mudou, o que permanece como estava. Nós temos também o quadro que a senadora falou do verdadeiro e falso. A gente desmistifica, né, o que anda circulando nesse debate desde a aprovação da proposta até hoje. O que é fato e o que é boato nesse debate da proposta do deputado Aldo Rebelo. Um minutinho, Carmenzi. Por exemplo, com a isenção de reserva legal na pequena propriedade, vai aumentar as emissões, o desmatamento e os gases. Isso não é verdadeiro. Porque, na verdade, ele deixa muito claro no caput do artigo que realmente isenta de reserva legal até 4 módulos. Mas nos incisos e parágrafos diz que, desde que não tenha novos desmatamentos. Apenas isenta aquelas pequenas propriedades que já desmataram no passado. Obrigado. Ok. Nós temos também na página principal, o mapa dos biomas brasileiros, com as áreas totais e o que está preservado.
E temos dois quadros que a senadora se referiu: ocupação do território brasileiro e a área das propriedades rurais. Como a gente acha que esse assunto as pessoas têm que estar muito bem informadas para tecer comentários, para se posicionar, a gente também colocou uma área especial de artigos dentro do hot site. São artigos como esse da senadora. O Código Florestal, por que o Código Florestal precisa ser revisto? E também temos uma área de notícias, tudo que foi noticiado, tudo que a gente acompanhou desde a aprovação na Comissão Especial do Congresso até agora. E essa área vai ser atualizada diariamente para que o produtor rural brasileiro, a sociedade brasileira, acompanhe esse debate no Congresso Nacional. Obrigada. À disposição de perguntas. Foi muito rápido? Querem que abre? Querem que abre para olhar mais alguma coisa? Estava esperando acabar de repente. A Carmencita não fez nenhum anúncio que ia acabar, de repente, puf, um ponto assim, definitivo. De onde é? Jornalista? Vamos. Deixar para depois, quando eles terminarem, porque eles têm prazo de redação e de tudo, aí nós estamos dispostos a responder. Está aqui o deputado Moreira Mendes, também presidente da Frente Parlamentar, que quer conversar um pouco com os sindicatos. Na gravação de assunto, a senhora também sobre o grupo que foi criado lá na Câmara, com a participação dos dois lados. Ok. Então vamos lá gravar. Esse grupo aí nós estamos produzindo esse folder, mas ele está aqui agora para correção definitiva, e nós vamos distribuir amplamente, que são os fatos e boatos, né, todos sobre o Código Florestal. Senadora, o esclarecimento, como o senhor está fazendo por meio desse hot site, é a melhor estratégia para tentar vencer as restrições ainda ao relatório do Estado brasileiro? Claro, nós temos que mostrar para o país que o debate do meio ambiente não existe monopólio sobre ele, nem reserva de mercado, não é um dogma, uma religião. É um assunto que é de todos, e, portanto, a sociedade tem que participar, precisa e quer participar. Então, a CNA não fecha suas portas para o debate, ela está abrindo portas. Este é mais um instrumento que nós criamos para que a sociedade possa participar e dar a sua opinião. A senhora acompanhou um pouco do debate ontem, da frente de jornalista, pelo menos a repercussão desse debate, das afirmações contra os relatórios do Código? Isso é muito natural numa sociedade que optou pela democracia, as opiniões serem divergentes, né? E isso nós estamos habituados e temos que habituar cada vez mais a conviver com os divergentes. Não são inimigos, são apenas opiniões divergentes. Agora, cabe a nós rebater com números, com dados, com apoio de cientistas, os dados que foram apresentados em determinado local que não convergem com as nossas opiniões. Isso é natural, e é o que nós estamos fazendo. As críticas que são colocadas na imprensa ou nos fóruns, cabe a nós fazer toda essa discussão. Agora o SBPC apresentou dados também científicos, com base científica, dados baseados em informações do IBGE, e eles defendem que a APP da margem de rio, por exemplo, não pode ser reduzida para 15 metros, e apresentaram razões para isso. A senhora acha que vai ser fácil convencê-los do contrário quando o relatório estiver votando? Eu gosto muito de dar um exemplo a respeito da ciência. Alguns anos atrás, vocês devem se lembrar, que nós tínhamos cientistas a favor da transgenia e cientistas contra a transgenia. E nós levamos o debate democraticamente ao Congresso Nacional e venceu a maioria. O economista Kenneth Arrow já mesmo dizia que quando tem mais de 3 partidos discutindo um tema, não existe racionalidade nem consenso, a não ser pelo voto da maioria. E é assim que nós esperamos. Nós temos cientistas que pensam de uma forma, cientistas que pensam de outra forma. Nós também temos, e vamos fazer o nosso seminário até o mês de março, na frente parlamentar, com a presença de cientistas também que discordam da SBPC. Mas isso não a desvaloriza, muito pelo contrário. Nós temos o maior respeito pela SBPC, por todos os cientistas do Brasil, inclusive aqueles que não pensam como nós.
Isso não quer dizer que o fato de não terem a mesma tese de outros cientistas, que eles são diminuídos. Não, pelo contrário. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que a ciência não tem palavra. Quem tem palavra é o cientista. E quando nós saímos da área da ciência, onde você checa e nega a hipótese, que é a função da ciência, e começa a fazer recomendações, você cai na vala comum da situação política, por exemplo. Quem faz recomendação é a classe política, a sociedade como um todo, as organizações civis. Agora, a ciência não tem palavra. A senhora Mas com relação a tem esse muito ponto, cientista misturando ciência com ideologia? Exato, eles estão Tem muito cientista aí misturando ciência com ideologia? Eu não gostaria de fazer aqui uma teste a respeito disso ou uma acusação. Eu repito que quando um cientista emite a sua opinião, que não é uma negação de uma hipótese depois de uma checagem, ele está se igualando a todos os outros segmentos que também têm o seu valor, que dão opinião política. mas com relação a esse ponto específico da redução da margem do risco, você acha que é possível rever alguma coisa? Você acha que negociar em função disso? Eu acredito que tudo é negociável desde que tenha explicação científica. Eu ainda não li o relatório da SBPC, não por descaso, porque não foi ainda publicado. Foi publicado um sumário executivo apenas, que já houve modificações 3 vezes no site. Então, para que não haja dúvidas na nossa opinião, nós vamos esperar a publicação final desse documento, para que nós não possamos analisar um documento que está mudando ainda durante a semana. Depois dessa análise final, nós vamos também ouvir outros pesquisadores que não concordam com esse sumário executivo e vamos apresentar a argumentação desses cientistas. Senadora, agora eles não fazem recomendação propriamente, eles apenas rejeitam a proposta que está sendo colocada no relatório do deputado Aldo Rebelo. Não há, na apresentação que foi feita ontem na Câmara. Mas não há uma recomendação. Quando você propõe que rejeite um projeto de lei de forma sistemática, é uma recomendação. E a senhora é contra essa recomendação? Não significa contra a recomendação da SBPC. Nós temos outras opiniões divergentes, que não está recomendando votar o relatório do Aldo Rebelo. Os nossos cientistas não estão fazendo recomendação política. Os cientistas que nos apoiam e que têm nos orientado, na verdade, nos apoiam com números e subsídios, eles recomendam que, por exemplo, o projeto Biomas, que é uma atitude científica que a CNA tomou, uma atitude técnica, que cada fazenda possa ser reparada na medida exata da necessidade. Se eu realmente estiver causando um dano ambiental, eu preciso corrigir aquele dano. O que nós estamos nos negando a aceitar é uma regra geral para um país que tem 850 milhões de hectares. E mesmo porque, uma coisa bastante interessante, se essa opinião de que a reserva legal é imprescindível, todos têm que concordar comigo que essa regra seria universal e não só brasileira. Portanto, essa regra estaria sendo recomendada para os Estados Unidos, para a Europa, que não tem nem 1% de vegetação nativa, estaria sendo recomendada para o Japão e para todos os outros países. E por que essa recomendação só para o Brasil? Será que é justo o Brasil reduzir a sua área plantada de arroz e importar arroz da China, que não tem reserva legal, que não tem sequer um código florestal? Porque nós temos, graças a Deus, um código florestal que nós temos que aplaudir. O Código Florestal é o conjunto de leis importantes para o país. Só que neste momento nós temos trechos, partes do Código Florestal que estão em dissonância com a sociedade e com a realidade brasileira. Agora, senadora, por gentileza, o que é possível negociar? O que é possível negociar na proposta que está no Congresso Nacional? Ou seja, na prática, o que vocês podem ceder? É muito mais fácil dizer o que nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão em não aceitar a retroatividade da lei. Se nós formos observar, a grande maioria, mais de 90% dos produtores do país, não cometeram crime. E por isso não estão atrás de anistia, estão atrás de justiça. Porque desmataram antes da reserva florestal, antes da reserva legal do Cerrado, do Pampa, da Mata Atlântica, do Cerrado, serem modificadas. Então, eu não entendo a polêmica exacerbada por conta de que a nossa proposta, a proposta que nós estamos apoiando, que é a do relator Aldo Rebelo, ela proíbe terminantemente o desmatamento. E o Código Florestal atual, do jeitinho que está, se ficar, ele permite em seu artigo 16A o desmatamento de áreas com licença ambiental. Mas, de qualquer forma, prevê uma anistia para aqueles que desmataram até julho de 2008. Por exemplo, a reserva legal não precisa ser recomposta, pode ser somada com a APP. A APP não precisa ser recomposta desde que depois seja feito um projeto de lei estadual, o que é uma coisa que se joga para o futuro, um problema de hoje.
Quer dizer, não é uma anistia, senadora? A senhora não considera que se seja nós, anistia? se nós considerarmos que esse projeto nunca foi votado no Congresso Nacional, não é a representação da sociedade. É uma medida provisória que foi mudada 60 vezes sem o voto do Congresso Nacional. É a primeira vez que o Congresso Nacional vai ter a oportunidade de votar o Código Florestal brasileiro e, portanto, o Congresso Nacional é a representação da sociedade, das regiões do país, dos estados do Brasil. Portanto, é a hora dos parlamentares fazer valer a realidade dos seus estados. Então, até agora, o Código Florestal foi modificado monocraticamente por uma caneta através de praticamente um decreto da época da ditadura, né? Sem votação e sem condições de vencer ou de, como é hoje, as medidas provisórias. Tem um período e ela é vencida. Essa é daquelas antigas que foram congeladas. Então, na verdade, se você for avaliar todas as mudanças de APP, elas também foram modificadas ao longo do tempo. Porque lá atrás, no início do Código Florestal, a APP de 5 metros, a APP com rio com largura de 5 metros, ela já foi uma largura de 30 metros, o rio de 30 metros, já teve um APP de 5. Já foi permitido Já na lei. foi permitido na lei isso. E muitos produtores do Brasil atenderam a lei. Basta você observar um exemplo prático, objetivo. Rio Araguaia, Rio Tocantins, Bico do Papagaio, no meu estado de Tocantins. A grande parte do encontro desses rios, que deveria ter 500 metros de reserva legal, estão os assentamentos da reforma agrária, que não pediram para estar lá, que foram colocados pelo governo brasileiro e não tiveram opção. E agora estão todos criminalizados. Os assentamentos da reforma agrária estão todos cometendo crime sem querer. A lei que avançou sobre eles. Eles foram colocados ali pelo Estado. O Congresso está tentando corrigir. Então, na verdade, os 5 metros de rio, os 5 metros de rio, nem está retornando aos 5 e nem permanecendo os 30. Aldo Rebelo achou o meio do caminho, sim. Já é um acordo de 15. Porque, na verdade, o certo era retroagir aos 5 metros, como era no passado. Agora, qual foi a base científica para sair de 5 para ir para 30? Ninguém nunca demonstrou esse parecer. Nenhum cientista se manifestou para rejeitar isso. Quantos anos tem essas margens que foram e sofreram variações? Mesmo a reserva legal no Cerrado Tocantinense é de 35. Também no sul do Maranhão, também no sul do Piauí. Por que esse cerrado é de 35 e os demais cerrados do Brasil é de 20%? Não existe explicação científica. Eu já fui na Embrapa Cerrado saber disso. E não existe diferença do Cerrado Tocantinense para o Cerrado Goiano, por exemplo. E por que um é 35 e outro é 20? Eu nunca vi ninguém dizer nada, nem o cientista, nem a SBPC, falar alguma coisa a respeito disso. Portanto, a reserva legal na floresta também foi ampliada de 50 para 80. Sem entrar no mérito se é pouco, se é muito, qual foi a recomendação científica para que isso acontecesse? Portanto, existe ao longo desse tempo, infelizmente, talvez a academia, os cientistas, pudessem ter sido convidados ou mesmo se manifestado há mais tempo sobre o assunto, talvez nós teríamos muito menos dúvidas do que temos hoje. O Congresso está tentando corrigir equívocos cometidos pelo Executivo, então? O relatório está levando isso em conta. Nós conversamos e abrimos o debate. Aldo Rebelo, só na Embrapa Floresta, ele, nas suas próprias palavras, tomou um chá de cadeira dos cientistas da Embrapa Floresta, colocando a ele todas as questões, assim como fez com a CNA, com um caderninho em punho, caneta na mão, e fomos lá aprender como é que são as coisas, como é que devem ser feitas. Na Embrapa Satélite é a mesma coisa. Nós criamos aqui na CNA agora a comissão de água e solo. Criamos a comissão de silvicultura, porque queremos criar uma consciência nos produtores do Brasil que a árvore não é um martírio, que a árvore pode ser não só uma solução ambiental para a recomposição e melhora da questão ambiental, mas como um negócio, como business, como um grande negócio do setor agropecuário. Nós precisamos desmistificar tudo isso. E estamos estudando com profundidade todas as questões de solo e de água que os pesquisadores estão nos ensinando. O Congresso está tentando corrigir anos de equívocos na base da canetada do Executivo? Nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, especialmente no campo, muito forte, não só na questão ambiental, mas nas questões fundiária com relação à antiprodutividade, na questão trabalhista. Nós estamos observando que o governo, para evitar o debate no Congresso Nacional, o debate democrático, tem se servido da sua caneta para fazer atos infralegais. E isso está trazendo insegurança jurídica, está trazendo muito desestímulo à produção no país. Senadora, ontem eles falaram sobre mais práticas de relatório. 6 meses a 1 ano.
Apenas precisamos lembrar que nós estamos discutindo há 15 anos que nós estamos debatendo o Código Florestal. Nós fomos e buscamos todas as nossas datas do passado, as nossas reuniões, todo o nosso histórico, são 15 anos. Não são os produtores rurais que não podem esperar, é o Brasil que não pode esperar e manter a sua propriedade ilegal e a produção ilegal. Ainda hoje recebi o presidente da Associação Nacional de Carcinocultura. Toda a produção de camarão do país está irregular, sem licenciamento ambiental. Qual a consequência disso? Nós exportamos em 2003 R$1 bilhão em camarão. Toda a produção nacional, 70% era exportada. O ano passado nós exportamos 2% do camarão brasileiro. Isso é um absurdo, isso é inadmissível, isso é um crime de lesa pátria, porque atrás do fim dessas exportações, nós estamos também exportando o emprego junto. Nosso emprego está indo embora. Nós estamos importando camarão. O Brasil com o potencial que existe. Em função de, claro, outras questões, mas o Código Florestal está impedindo a legalidade desses produtores que estão lá há dezenas e dezenas de anos produzindo nas salinas e também nos mangues do Brasil. Senadora, já tem pronto um projeto de lei substitutivo do Ministério do Meio Ambiente e agora cresce esse movimento contrário ao projeto Cláudio Rebelo, com explicações até científicas, né? O que a senhora acha? Na realidade, a SBPC, ela não apresentou uma explicação científica. Com todo o respeito que nós temos a todos os pesquisadores, merece a nossa admiração e respeito. Nós queremos que eles estejam no debate conosco, mas ali não tem especificamente uma explicação científica. Nós gostaríamos, inclusive, de ser convidados. Se nós tivéssemos sido convidados ontem para o seminário de meio ambiente, nós estaríamos presentes. Nós poderíamos ter ido lá levar a nossa argumentação e também levar a proposta de levar outros cientistas que pensam diferente. Agora, o debate único está muito fácil. Aqui na CNA, nós fizemos no ano passado um debate, sim, com cientistas e convidamos Alisson Paulinelli e convidamos Capo Bianco para estar aqui debatendo o contraditório, inclusive em rede de televisão, aberta para todo o país. Agora, ontem o seminário, infelizmente, foi um debate único, unilateral, e não deu oportunidade para que nós participássemos. Portanto, nós vamos fazer também um outro seminário com outros argumentos de outros cientistas, que também são cientistas e, portanto, vão levar os seus argumentos. Mas a bancada ruralista, ela tem fôlego para levar adiante esse projeto Cláudio Rebelo, ou é possível uma negociação, já que tem pronto um substitutivo do Ministério do Meio Ambiente? Não é esse o conhecimento que eu tenho da própria ministra e do ministro da Agricultura. A informação que eu tenho que não existe esse substitutivo, que o projeto a ser votado será de Aldo Rebelo, com negociações ou não, mas o foco principal, o ponto a ser avaliado é o seu projeto. O deputado Aldo Rebelo merece do governo federal toda a credibilidade e respeito. Ele trabalhou arduamente nesse relatório, tentou ouvir todas as partes, todos os segmentos, e ele não pode sofrer essa usurpação e esse desrespeito. O governo teve tempo suficiente, fazendo ele parte da base do governo, ter discutido com ele esse assunto. Eu não acredito que um governo federal fará isso com o ex-presidente da casa, que é uma figura da maior importância e relevância para o país. Senadora, a gente teve informações aqui de agricultores do norte, que em Rondônia também teve caso de agricultor que tomou multa tão grande lá que se suicidou por causa da multa, por causa do valor que não podia pagar. Isso é sinal de que a legislação está equivocada, né? E, na realidade, as multas no país, elas não são multas educativas, como que a lei prevê. Elas são expropriativas, vamos assim dizer. Elas tomam a propriedade. Se for pagar os valores de multa que estão cobrando hoje, o produtor tem que vender a fazenda e ainda ficar devendo. Elas são absolutamente irreais. O senador, é sobre a agricultura, mas não é o Código Florestal. Esse salário de 545 quebra o setor? Na verdade, não se trata de quebrar ou não quebrar o setor. Claro que qualquer aumento do custo da produção brasileira, e o salário é um componente importante do custo de produção, porque nós estamos vivendo hoje não mais só um apagão dos portos, um apagão de logística. O grande novo apagão que estamos vivendo hoje é o apagão de mão de obra. A mão de obra hoje, o preço está impraticável, justamente pela ausência de qualificação profissional e treinamento que nós estamos vivendo. A única instituição que qualifica os homens de campo, as mulheres hoje no Brasil é o Senar, que tem poucos recursos em comparação à demanda que existe hoje. Então, qualquer aumento no custo de produção preocupa o segmento econômico. Mas tudo isso precisa ser avaliado, feito as contas, para ver até que nível isso poderia prejudicar.